Mais 30 dias para concluir o inquérito do assassinato de Bruno Matos, o advogado que foi morto a facadas no dia 6 de outubro, após a festa de comemoração do senador eleito Roberto Rocha. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com Luiz Antônio Pedrosa, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Bom dia, doutor Pedrosa. Bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Nós temos várias versões de um mesmo caso, né? Primeiro tem o vizinho, depois tem o vigia, depois tem a negativa do vigia e agora a OAB está acompanhando esse processo. Qual é o posicionamento da OAB junto a todos esses fatos, doutor Pedrosa? Fazer com que exista um espaço de monitoramento das investigações, no sentido de que elas transcorram com a maior regularidade possível. O objetivo da OAB é que transpareça a verdade e as pessoas que praticaram esse delito sejam responsabilizadas. Do lado da Comissão de Direitos Humanos, nós temos uma perspectiva de intervenção sempre de orientar as pessoas mais pobres e que têm dificuldades de constituir um advogado sem prejuízo para o seu sustento de sua família. Então, nós temos esse objetivo também de orientar sempre a família no sentido de que ela possa estar bem informada acerca do andamento do processo. Pois é, no caso do vigia, foi a mãe dele, a mulher, o filho, a família dele, enfim, que procurou a OAB, foi isso? Sim, o primeiro contato que foi feito foi pelos familiares do vigilante, e a partir daí as pessoas nos informaram que estavam necessitando de orientações, porque tinham muitas dúvidas a respeito da postura correta a ser adotada pelo vigia durante a investigação criminal. Pois é, aí a partir de então vocês estão dando essa assessoria, vamos dizer assim, para essa família? Aí nós fizemos o primeiro contato com os familiares, agendamos uma data em que ele próprio pôde estar presente, isso foi antes da prisão, e nessa reunião nós fizemos o atendimento juntamente com a Comissão de Prerrogativas da OAB para poder entender quais as razões que o vigilante tinha para poder ter apresentado uma confissão daquela forma. A preocupação... Ele confessa, depois vai e contradiz, né? Diz que foi coagido pelo advogado. Pois é, com relação ao advogado, nós temos dois advogados nessa história. O advogado Bruno, que foi morto, e o outro advogado do vigia, que aparece como alguém que coagiu uma pessoa a assumir um assassinato e que também ele já disse que não fez isso. Qual a posição de vocês junto a essa pessoa, por exemplo, a esse profissional? Olha, em relação ao advogado que anteriormente estava constituído pelo vigilante, apareceu para a gente a informação de que ele teria orientado de forma equivocada esse vigia. Então, não é uma situação de coação. A coação do ponto de vista jurídico é algo muito mais grave, é uma ameaça, é um tipo de pressão de modo muito diferente. Esse vigilante, ele disse que o advogado o orientou desta forma, porque, segundo ele, desta forma seria a melhor maneira dele se defender dentro do processo, e que ele teria alguns privilégios para poder apresentar uma confissão dessa maneira. Então, para nós, existe aí um problema ou de imperícia ou de má-fé. Isso tem que ser apurado num procedimento administrativo. E está sendo. A partir de uma denúncia dos familiares ou do próprio João Vigilante, né? Ele disse que tem a pretensão de recorrer à OAB, inclusive para receber o dinheiro de volta, em termos de honorário que ele teria pago. O vigilante. O vigilante. Até o momento nós não temos notícia de que os familiares do vigia tenham adotado a postura de abrir esse procedimento administrativo, mas a OAB está aberta a qualquer possibilidade de denúncia contra qualquer um dos seus associados, qualquer um advogado. A nossa preocupação fundamental é que essa família e esse vigilante ele tenha condições de depor com segurança e com orientação técnica adequada no processo, de modo que ele possa se defender em condições de igualdade. Essa é a nossa preocupação fundamental. Pois é, ele está no presídio, né? Ele está hoje preso numa unidade prisional, por solicitação da OAB, numa unidade prisional
onde ele possa ter uma atenção maior quanto à sua proteção e à sua integridade física. Pois é, exatamente isso que eu quero saber. Como é que está sendo garantida a proteção dele, essa integridade física e o apoio que ele está recebendo? Como é que isso funciona? Ele tem um apoio dos familiares, ele está numa unidade prisional separada do complexo de Pedrinhas, está recebendo visitas frequentes dos seus familiares. E os familiares estão constantemente entrando em contato conosco, apresentando algum tipo de demanda, seja demanda a respeito de acesso à unidade prisional para que eles possam vê-lo e acompanhá-lo, né? E seja demandas do ponto de vista processual, do ponto de vista de orientação jurídica. Isso tem ocorrido frequentemente. Ontem mesmo eu atendi a irmã do vigia, pleiteando, inclusive apresentando novas informações acerca de fatos que estão ocorrendo no transcorrer dessas investigações. Ah, sim, eles devem estar temerosos de tudo, né? E com relação à família do Bruno, existe também um apoio, um acompanhamento desse caso por parte da OAB, já que ele também era um advogado? No caso da família do Bruno, eles têm advogados constituídos no processo, não é uma família hipossuficiente. E esses advogados, eles têm acompanhado sistematicamente o desenrolar do processo. Nesse aspecto, a OAB, ela tem se mantido no monitoramento do andamento do processo, porque ao fazer isso, ela também está atendendo às expectativas dos familiares de Bruno, para que o processo tenha um curso regular e se chegue à autoria dos crimes que foram ali praticados. Pois é, que a Assembleia também já se manifestou a respeito, já foi a Comissão de Direitos Humanos aqui da Assembleia também já vai ouvir pessoas envolvidas nesse caso, já que a família do Vigia também pediu o auxílio. Com relação a esse novo prazo pedido pela polícia para finalizar o inquérito e enviar à Justiça, nesse caso a OAB não tem nenhuma interferência, ela só faz o acompanhamento, é isso? Só faz o acompanhamento, nós não temos interesse nenhum de retardar ou apressar as investigações. O que nós temos visto é que existe ainda um espaço muito grande para se elucidar esse crime, porque até agora, a não ser a confissão do vigilante, que depois foi desmentida, não há nenhuma prova cabal, evidente, de quem foi que praticou o crime. Existe uma confusão muito grande, inclusive nos depoimentos das vítimas, que não reconhecem o vigilante como autor das facadas. E por isso mesmo, isso movimenta uma certa perplexidade em torno do andamento das investigações. Todos nós estamos curiosos por mais provas, por mais evidências de quem efetivamente cometeu esse crime, até para que não se possa manter preso uma pessoa inocente, uma pessoa que foi levada a uma confissão por uma orientação totalmente equivocada durante a investigação criminal. Porque existem dois presos, né? O vizinho e o vigilante. Isso. O vizinho nunca confessou, o vigilante confessou, depois desfez a acusação, quer dizer, até agora a gente não tem ninguém que se responsabilize, na verdade, pelo fato. Esse não é que isso? está preso, inclusive, o vizinho que está preso, não identifica o vigilante como estando presente no momento dos fatos criminosos, né? Ah, então é mais complicado, porque se ele nem estava lá, alguém cometeu esse crime, porque o Bruno com certeza morreu. Essa é a única certeza que nós temos, né? Verdade. E os outros foram feridos porque estavam no hospital. Isso a gente tem certeza. Isso. E a gente espera com certeza também que seja elucidado e que se descubra quem cometeu um crime tão bárbaro desse com uma pessoa tão jovem que com certeza tinha um futuro todo pela frente. Verdade. Doutor Pedrosa, muito obrigada pela sua participação no nosso programa e um bom dia para o senhor. Bom dia e obrigado também pelo espaço.